Foram confirmados 48 casos de mpox no Brasil em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde. A maior parte está concentrada aqui em São Paulo, com 41 ocorrências. Durante todo o ano passado, o país contabilizou 1.079 casos e 2 óbitos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, como é que está o cenário de momento, a gente conversa ao vivo com a infectologista Miriam Dalben. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Fast News e, é claro, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Cássio. É um prazer estar aqui. Ô, doutora, eu quero começar para entender quais são os fatores que levaram, a este grande número de casos de mpox, principalmente aqui no estado de São Paulo. Olha, Cássio, a gente vê um aumento no número de casos de mpox, essa doença que já existe há muito tempo, que a gente já conhece ela desde os anos 50, desde 2022. No Brasil, a gente já teve aí, quando a gente contabiliza desde os primeiros casos que a gente identificou aqui lá para 2022, já mais de 2.000, 3.000 casos, Ela é uma doença que inicialmente se acreditava ser transmitida só pelo contato com as lesões infectantes e contatos de secreção das pessoas, mas nesse novo surto que foi descoberto aí, que partiu lá da África desde 2022, ela vem adquirindo uma característica muito peculiar, que é a transmissão principalmente através do contato sexual. Então, depois de algumas festas de final de ano, carnaval, a gente tem observado mesmo esse aumento no número de casos. E no estado de São Paulo, a gente sempre tem observado o maior número de casos do Brasil, no Brasil. Não sei se pela vigilância, porque a gente está mais atento, ou se porque a maior parte dos casos acaba circulando por aqui mesmo. E, doutora, quais são os principais sintomas, até mesmo o pessoal de casa ficar atento, caso apareça alguma lesão, como a gente viu também nas imagens? Quais são esses primeiros sintomas e qual a recomendação em caso de surgimento de algum sintoma importante? É importante procurar o médico o quanto antes, uma unidade de saúde? Isso, então assim, embora a doença ela possa ser transmitida através de gotículas, de partículas da boca e pelo contato com as lesões, os casos que a gente tem observado, a maior parte deles são casos em que a transmissão acontece por via sexual. Uma vez que a pessoa teve o contato sexual de risco ali, ela pode começar a apresentar sintomas até 2 dias depois, a partir de 2 dias depois desse contato desprotegido, mas isso pode acontecer até 2 semanas depois desse contato sexual desprotegido. A pessoa ela começa com aqueles sintomas que a gente chama de pródromos, que parece uma gripe, sentindo o corpo mais cansado, dor de cabeça, pode vir febre, pode vir gânglios aumentados pelo corpo, e aí começam a surgir as lesões, As lesões elas podem acontecer ali na região anal, na região do pênis, da vagina, e podem aparecer também nas mãos, nos braços, no rosto, em todo o corpo podem surgir lesões. Elas são lesões que no comecinho elas parecem uma espinha, uma lesãozinha vermelhinha, vão aumentando de tamanho, fica uma bolinha ali com uma secreção no meio que parece uma secreção de pus, e aí vão dando uma casquinha e depois essa casquinha cai e a pele volta a ficar boa. É super importante, que essa evolução aí dessa lesão de pele, ela pode demorar até 3 semanas para acontecer. E enquanto o paciente tem lesões de pele, não tem a pele sã ali, mesmo que ela já esteja em fase de casquinha, ele está transmitindo a doença, e mesmo essa casquinha, essa lesão que já está mais sequinha, ela tem uma quantidade grande de vírus que pode representar risco para outras pessoas pegarem se estiverem em contato com essas lesões de pele. Então, tão logo a pessoa comece a apresentar sintomas, é legal procurar o médico para fazer esse acompanhamento, e o médico vai orientar, e é muito importante que na dúvida ou com o diagnóstico confirmado, a pessoa tente ficar em isolamento em casa, para ela não representar risco para outras pessoas. É uma doença que se é uma pessoa com uma imunidade boa, muito provavelmente vai evoluir super bem, sem complicações, mas que ela pode levar pacientes com o sistema imune mais debilitado e crianças pequenas ao risco de morrer. Tanto que ano passado a gente teve no Brasil 2 óbitos pela mpox. É uma doença que é uma prima da varíola, aquela varíola de antigamente, que a gente vacinou até os anos 80 aí, e depois parou de se vacinar. Ô, doutor, inclusive a senhora tocou no assunto sobre o risco de contágio, É possível transmitir o vírus antes do surgimento das lesões? É possível sim. Então tem alguns trabalhos feitos na Europa e tal que mostraram que pessoas até 4 dias antes de pipocarem as lesõezinhas na pele
elas já estavam transmitindo a doença, né? Porque pessoas que só tiveram contato nessa fase acabaram desenvolvendo os sintomas depois. Então, isso pode acontecer sim. Muito provavelmente porque nesses trabalhos eles mostraram que essas pessoas, embora elas não tivessem ainda lesões pelo corpo, elas já tinham uma quantidade de vírus na forma infectante, né, que podia passar para outras pessoas, presentes principalmente na saliva. Doutora, falando agora, né, sobre questão do tratamento, né? Qual é o melhor processo preventivo e se há uma vacina específica, como a da varíola, capaz, né, de conseguir proteger ou imunizar o paciente sobre mpox? Então, a primeira coisa, né, o tratamento, a pessoa que já está doente. Normalmente, o tratamento que a gente oferece é um tratamento de suporte, né? Algumas pessoas têm muita dor por causa dessas lesões, tem o mal-estar da febre, da dor de cabeça. Então, a gente acaba tratando o paciente com foco nessa dor que o paciente tem, né, nesse mal-estar que ele tem, e cuidando para que as lesões não se infectem, né? As lesõezinhas não pode deixar o paciente coçar, para não entrar uma bactéria ali e complicar mais a situação. Tratamentos específicos contra o vírus, eles já foram testados, o Brasil mesmo participou de alguns estudos, mas infelizmente até o momento a gente não viu nenhum antiviral aí muito bom que a gente indique para os pacientes nessas situações. A gente acaba só dando em situações muito específicas, em pacientes com imunidade muito fraca. A prevenção, ela pode ser feita através da vacina. Quem já tomou a vacina da varíola, que foi dada ali até 1980, os trabalhos mostram que essas pessoas que têm a cicatriz ali da vacina da varíola, a gente que é mais velho tem um risco 5 vezes menor de desenvolver essa doença que é a mpox. E existe a vacina específica para mpox, ela está disponível no Brasil, mas para grupos específicos. Então, para profissionais do sexo, para homens que fazem sexo com homens, né? Não é uma vacina que a gente precisa dar para todo mundo, ela é dada só para grupos específicos de pessoas. Pode ser que essa situação mude se eventualmente a gente começar a ter um surto e a doença em outros grupos de pessoas diferentes. Doutora, você tocou, né, nessa questão do grupo também específico, mas há um grupo de risco e que precisa ser tomado um cuidado maior, por exemplo, crianças, idosos, gestantes, onde a mpox pode desenvolver, inclusive, uma doença ainda maior? Então assim, hoje a gente sabe que o grupo de risco de adquirir a mpox, que é o grupo de pessoas que estão tendo mais casos de mpox, são profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens. Mas esse não é o grupo de risco para adoecer gravemente e eventualmente evoluir a óbito, né, a morte pela mpox. Então, quem tem mais risco de evoluir com um quadro grave de mpox, que eventualmente pode levar à morte, são crianças, principalmente crianças menores de 7 anos, que é o que a gente sabe pelos trabalhos aí desde os anos 70, e pessoas com alguma deficiência do sistema imune. Então, pessoas que têm doenças que fazem o sistema imune ficar muito enfraquecido. Pessoas que estão tratando câncer, pessoas que são transplantadas, pessoas que têm alguma doença que deixa o sistema imune mais enfraquecido, como doenças autoimunes, HIV, por exemplo, que não está sendo tratado. Então, são esses grupos que têm mais risco de evoluir com a doença mais grave. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Desejo uma boa tarde e um bom sábado para a senhora. Obrigada.